Filhos queridos, este é o último domingo antes de Domingo de Ramos. E o Evangelho é de uma força imensa. De uma força imensa. Na verdade, a grande mensagem hoje é o Senhor dizendo: sejam como eu, o trigo que cai na terra, e se cair dará fruto. Mas antes de chegarmos ao Evangelho, comecemos pela primeira leitura. Não temos pessoas aqui, mas tem em casa. Então eu convido você a abrir o aplicativo da obra Evangelizar. É gratuito, pode baixar no seu celular. E lá você vai encontrar as leituras do dia. Hoje, a primeira leitura é do livro do profeta Jeremias. Mas compreendamos essa leitura. Acompanhe comigo o raciocínio, por favor. Pode ser que eu faça uma pergunta. A leitura, onde que ela se encontra? Se encontra no momento, entenda bem, é do profeta Jeremias. O povo já estava com as leis, e você tem que lembrar, Deus no Sinai escreveu as leis na pedra. Os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei. Mas um pouco antes do profeta Jeremias, teve um rei chamado Manassés, que foi em tudo violento, corrupto, e nós sabemos, foi um efeito cascata, e o povo se desviou do caminho, o povo se desviou dos preceitos, e é ali que o reino do norte foi devastado, porque desobedecendo a Deus, foi obedecer a outros reis, negaram a mensagem. Essa primeira leitura se enquadra já não mais deste rei que foi corrupto, mas de um outro rei chamado Josias. Foi nomeado rei ainda criança, mas Jeremias começou a observar que as atitudes daquele rei eram condizentes à palavra de Deus. Então Jeremias cria no povo uma esperança, a esperança de uma nova aliança. Sim, mas como seria essa nova aliança? Voltar aos textos da pedra? Não, eis a promessa, a nova aliança não será escrita na pedra, mas será escrita nos vossos corações, ela será impregnada, ela será, desculpe a palavra, tatuada, no sentido de que é no coração humano que sairá, quando o ser humano respirar, é isso que Jeremias quer dizer, não vai ter opção de dizer sim ou não, ele vai naturalmente fluir para Deus. A primeira leitura é uma esperança, essa nova aliança que será estabelecida. Quando se realizou? No tempo de Jeremias? Não. Quem foi que trouxe Deus completamente no seu coração? Jesus Cristo. Então a promessa de Jeremias se realiza no Evangelho, se realiza na boa notícia, na encarnação de Deus, no próprio Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, é essa aliança que nós somos chamados a viver. Não é uma lei que está longe de mim, longe de você. Não é apenas uma questão de cumprir rubricas e um decálogo vazio. É algo de seguimento, é de seguir Jesus, de viver os seus valores. Vamos ao Evangelho. No Evangelho, João, é a semana de João. Ele nos prepara para o que vem. O que vem a partir de semana que vem é algo terrível, que se não ser visto com fé, olharíamos para Jesus como um derrotado, morto na cruz, entre 2 ladrões. Mas a nossa fé faz vê-lo diferente. João começa contando que havia uns gregos. Ora, será que é importante isso?
era. João tem um sentido. Eram homens gregos, portanto eram pagãos, acreditavam nos deuses pagãos, que haviam se convertido para o judaísmo. E esses grupos de gregos convertidos no judaísmo, João diz que foram ao templo. O que foram fazer no templo? Será que foram lá como turistas? Não, eles foram por fé. Mas alguma coisa aconteceu, que estando para celebrar a Páscoa, aquele grupo de gregos judeus ouviram falar de Jesus. E veja, do paganismo para o judaísmo, do judaísmo para Jesus Cristo. Gente, é um processo, é um caminho difícil. Nós falamos no catecumenato, um tanto ofuscado agora na pandemia, mas é o momento dos catecúmenos que estão para o batismo, de encontrar Jesus. Queremos ver Jesus. Olhe no teu aplicativo e veja a leitura. Eles procuraram quem? É impressionante, porque eles procuram Filipe, e Filipe procura André. Você sabia que dos apóstolos, dos 12, os 2 únicos que tinham nome grego era André e Filipe? Então para eles que eram gregos, era mais fácil achar o caminho. Nós às vezes achamos o caminho pelo testemunho dos outros. E eles foram para ver. Ele diz: Senhor, queremos ver Jesus. O que significa ver Jesus? Meus irmãos, não se trata aqui de pessoas que vão lá fazer um retrato de Jesus Cristo, de pintar. Eles não foram. Para nós, sendo bem sincero, se Jesus tinha o crânio um pouco mais largo, um pouco mais afinalado, se o nariz era maior, se o nariz é pior, se a barba era grande, se o cabelo era grande, não é isso que eles foram ver. Eles foram ver, para João, lembre-se, é experimentar a vida em Cristo. Você lembra quando João mandou os apóstolos, João Batista, vão até saber se é Jesus? Jesus disse: venham e vejam. E eles ficaram um dia, e quando voltaram disseram: sim, é Ele. Os cegos enxergam, os surdos ouvem, os paralíticos andam. Eu te pergunto, você já viu Jesus? Por favor, eu não estou falando se você sonhou com Jesus, eu não estou falando se você teve uma visão, eu não estou falando se você teve uma revelação particular. Eu estou te perguntando, você já viu Jesus? O ver em João é muito forte, é segmento, é discipulado. Se você olhar para todo, Maria, ver Jesus ressuscitado, Tomé, ver Jesus ressuscitado. Por que você não diz, reza comigo agora, repetindo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero ver-te, eu quero ver-te, eu quero experimentá-lo, eu quero experimentá-lo, eu quero seguir o teu caminho, eu quero seguir o teu caminho, eu quero enxergar-te com os olhos da fé, eu quero enxergar-te com os olhos da fé. João não dá mais detalhes, João o evangelista, ele não diz como foi o encontro. Não sabemos se foi bem sucedido, se não foi bem sucedido, mas deixa-nos a pista de que todos os povos, os pagãos, os judeus, e todos devem convergir para Cristo. Essa é a mensagem. E aí começa a realização da promessa de Jeremias. Quando Jesus disse, João corta o texto e diz assim: chegou a hora. Esse chegou a hora para João, o texto todo de João evangelista, gente, é muito forte. A hora ainda não chegou, a minha hora ainda não chegou, mas mãe, a minha hora ainda não chegou. Queriam matar Jesus, a hora não chegou. Jesus diz: chegou a hora. A quaresma está terminando, chegou a hora. A pandemia está dizimando, chegou a hora.
A vida está sendo ceifada. Chegou a hora hoje, para que possamos enxergar Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz: chegou a hora, o Filho do Homem vai ser glorificado. E ele diz essa frase, que certamente ele viu muitas vezes: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua um grão de trigo, mas se morre, produz muito fruto. Ele não está dizendo, e isso é maravilhoso, ele não está dizendo: fulano, você é um grão de trigo. Ele está falando dele. Ele está dizendo: o que vai acontecer daqui para frente, eu sou o grão de trigo que vai cair na terra. Eu sou o grão de trigo que cai na terra. Filhos, ele está dizendo que o que vai acontecer com ele é uma entrega ao Pai, e vai produzir frutos. Assim também eu e você. Veja, vamos pensar um agricultor, uma família. Nós estamos vivendo tanta carência de comida, mas se uma pessoa tem um pacotinho de milho, de feijão, se ele pega esse pacotinho, ele tem duas opções: ele vai precisar comer mais. Se ele falar: não, eu só tenho esse pacotinho de feijão, esse pacotinho de milho, eu vou guardar porque senão eu vou ficar sem. Isso aqui é a minha segurança, é a minha despensa, é a minha fome. Ou ele come, ou os carunchos comem. Mas se ele entender, ele vai pegar aquele pacotinho de semente e vai plantar. Talvez no momento ele não terá o feijão ou o milho, mas ele vai ter uma colheita muito mais. O Senhor está dizendo isso para mim e para você. É verdade, meus irmãos. A vida é como um pacotinho de trigo, de milho. Às vezes nós estamos aqui nos segurando: minha vida, minha vida, minha vida, meus princípios, meus valores, meus desejos, minhas coisas. Seremos comidos pelo tempo, seremos dizimados pela idade. Do contrário, é pegar essa vida cada dia, em pequenos gestos, e se plantar em pequenos gestos de amor, de caridade, de delicadeza, de justiça. São pequenas sementes da sua vida que você joga. Parece que vai faltar, parece que você está gastando a tua vida inútil, mas, meus irmãos, a colheita vai ser maravilhosa. Agora, uma vida guardada num pacotinho certamente juntará bicho. É isso que o Senhor está dizendo. É chegada a hora. Eu já plantei a vida inteira e chegou a hora do derramamento. Quem se apega à sua vida perde, mas quem faz pouca vida da sua vida ganha. Entendeu esse evangelho? A profundidade, a riqueza, meus irmãos. E é impressionante, você vai pensar: mas isso foi fácil para Jesus. Aqui eu preciso, antes de continuar o evangelho, voltar à segunda leitura. Meus irmãos, não faça isso com Jesus. Hoje, se na época de Jesus foi difícil vê-lo divino, na nossa época é difícil vê-lo como homem. Repito, ele é os dois. Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Na época de Jesus eles viam, como está na oração de São Tomás de Aquino, a Dorothy, enquanto ele estava na terra, eles viam tão nitidamente o homem que não conseguiam ver o divino. Hoje, como ele está ressuscitado, nós incorremos um erro de vê-lo só divino e esquecer que foi homem. Por isso, a segunda leitura
Gente, aqui a segunda leitura ganha uma força. Foi fácil para Jesus ser o grão de trigo caído na terra? Não, porque ele foi, diz o texto, ele sofreu, ele aprendeu. Você acha que ele a vida inteira soube que ele era Deus? Ele já era, mas o conhecimento de que ele era foi gradativo. Diz aqui a carta aos Hebreus, foi no sofrimento, na obediência, que ele encontrou a sua entrega a Deus. Sendo filho de Deus, aprendeu o significado de ser Deus, na obediência a Deus, a morte de cruz. Por isso agora volto para o Evangelho. É como que se João desse-nos o pano de tudo que vamos viver, os momentos horrendos, os momentos tristes de Jesus. Por isso, no Evangelho, Jesus vai dizer: Pai, 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 livra-me desta hora. Chegou a hora, mas livra-me. Livra-me de Jerusalém, livra-me da traição, livra de ser um grão de trigo caído na terra. Livra-me, Pai. Mas ele mesmo diz: mas não foi para isso que eu vim. Jesus tinha medo da morte. Jesus se sentiu angustiado na morte. Jesus se sentiu temeroso. Ele era verdadeiramente homem. Eu te pergunto, será que isso, você também não tem angústia? Eu partilhava esses dias no rádio, partilho aqui, muita gente falando: nossa, como o padre está diferente, está angustiado, parece que está sem energia. Gente, todos nós passamos por isso, eu também. Graças a Deus passou aquela nuvem escura, mas no momento que parece que a gente está sem energia para reagir a tantos desafios meus pessoais, de uma igreja que mexeu no telhado, de uma obra a ser mantida, de receber todo dia. Você acha que é fácil para mim todo dia? Nunca rezei tanta missa de 7º dia, de ver colegas sacerdotes meus entubados, perder familiares, de ver pessoas que agem no santuário, pessoas do Brasil inteiro, se não é pela intubação, é porque estão passando necessidades financeiras. Também passei por isso, e não estou dizendo que sou modelo para ninguém, mas eu quero dizer, todos nós passamos. E Jesus, João lembra, Jesus se angustiou, minha alma está angustiada. Como é que você liga das suas angústias? Foge de Deus? Tem medo de se lançar? É quando ele diz assim: Pai, livra-me desta hora, mas foi para isso que eu vim. Então eu aceito esta hora, eu aceito esta hora. Filhos queridos, é exatamente diante deste mistério do Cristo que é grão de trigo, que nós somos chamados a obedecer ao Pai. Eu disse que nós estamos vivendo uma angústia, e me permita, nos últimos dias, nas missas diárias, eu tenho tido vontade de clamar a Nossa Senhora das Dores. A igreja está vazia, você está vendo. Na porta da igreja fechada tem uma pietá, e eu quero fazer uma prece, pedir: mãe, tu estás com teu filho nos braços, chagado, morto. Nossa Senhora, depois que teu filho morreu, ninguém lhe deu o amparo, teus braços foram o amparo. Não limparam as feridas, mas tuas lágrimas as lavou. Não lhe deram o túmulo, mas o primeiro braço a acolher o filho morto foi o teu. Há tantos filhos que estão morrendo, mãe. Pessoas que não estão tendo nem o direito de poder sepultar os seus mortos direito. Nossa Senhora, eu elevo a Ti, mãe, uma prece. Eu elevo a Ti um clamor.
que cesse a pandemia, que tenhamos aquilo que nos é necessário para viver. Acolha nos teus braços, Nossa Senhora, todos os teus filhos e filhas desfigurados, chagados, machucados. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Adet clamamus et sules filii Eve, adet suspiramus, gementes et flentes, in lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Salve Rainha, Mãe de Deus, Senhora nossa Mãe, nossa doçura, nossa luz, doce Virgem Maria, nós a ti clamamos, filhos exilados, nós a ti voltamos, nosso olhar confiante. Volta para nós, ó Mãe, teu semblante de amor. Dá-nos teu Jesus, ó Mãe, quando a noite passar. Salve Rainha, Mãe de Deus, és auxílio do cristão. Ó Mãe clemente, Mãe piedosa, doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, nessa pandemia, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A fé move montanhas, e a oração é uma forte arma contra todos os males que estamos vivendo. Que nossa entrega a Jesus e que o auxílio da Virgem Mãe possa nos auxiliar a sermos fiéis a Jesus Cristo.